O Fluminense está na semifinal da Copa do Brasil. O Fluminense viaja semana que vem para começar a buscar a semifinal da Copa Sul-Americana, mas hoje, às 9 horas, o Fluminense enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, 23ª rodada. E assim, Fluminense, não é que eu queira que você ganhe, brigue pelo Brasileiro nesse ano específico, tá? Acho que você não precisa brigar. Mas a gente está falando de um jogo diante da nossa torcida e uma conexão que voltou a começar ali no último jogo, na classificação contra o Bahia. Hoje o jogo no Maracanã é ganhar o jogo e conectar de novo a torcida, né? Então hoje não tem Fluminense de Copa, Fluminense Campeonato Brasileiro, hoje é Fluminense e ponto, é se dedicar aos 90 minutos, é brigar pelos 3 pontos, que é isso que a torcida quer. Então vamos falar de tudo isso nesse pré-jogo de Fluminense e Corinthians, logo depois da vinheta. Roda a vinheta. Antes de começar esse vídeo, eu só vou pedir para você se inscreve no canal e deixa o like, que ajuda muito a gente continuar o trabalho aqui. Combinado? Só para repetir de novo, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá. Fluminense abre a 23ª rodada na 9ª posição com 28 pontos. Se a gente ganhar esse jogo, e a gente vai ganhar, vai dar tudo certo, a gente consegue passar apenas ali o Red Bull Bragantino, né? Que vai enfrentar o Sport nessa rodada. Aí você vai falar, Fio, mas o Sport é o último, o Red Bull deve ganhar. Vale lembrar que dos últimos 10 jogos, o Red Bull Bragantino só ganhou um jogo. Ele perde 9. Não é que ele empata, não, tá? Ele perde 9 e ganha 1. Sabe contra quem ele ganhou, né? A gente não precisa falar sobre isso. Mas então dá para o Fluminense ganhar essa posição, a 8ª posição do Red Bull Bragantino, ganhando hoje. E lembrando que o Mirassol tá na 7ª, tá no G6 ali, né? O time que começa o G6, que tá 7 pontos na nossa frente. Então também é sempre bom a gente estar mapeando. Porém, esse jogo, a grande importância, além de ganhar é importante, o não perder é muito importante no jogo de hoje. Porque se não perder, 3 ou 4 times podem passar o Fluminense, e aí sim o Fluminense pode começar a flertar com o Z4, que eu acho que não é o que a gente quer esse ano. Ah, Fio, mas esse ano o foco é só nas Copas. Até para focar nas Copas, você tem que ter tranquilidade no Campeonato Brasileiro. E essa tranquilidade também vem ganhar jogos que são totalmente ganháveis dentro de casa, como é o Corinthians hoje em dia. Então o Fluminense tem que ganhar hoje e a gente vai falar como o Corinthians vem para essa partida. Corinthians é nosso adversário de hoje, que tem como histórico 124 jogos contra o Fluminense, são 44 vitórias do Fluminense e 44 vitórias para o Corinthians, tá? Empatado e 36 empates, né? Lembrando que os últimos 7 jogos do Maracanã a gente não perde para o Corinthians e a última derrota foi em 2017 no Maracanã para o Corinthians. O Peu jogou esse jogo, tá? Só pra você ter uma referência ali. Então, assim, faz tempo, mais ou menos, que a gente não perde pro Corinthians, né? Faz 8 anos. E não vai ser hoje que a gente vai perder. Você vai ganhar hoje, só tô passando os números pra vocês, tá bom? Corinthians, nosso adversário, que é aquele adversário maluco, nesse ano do Corinthians, esses últimos anos, né? Que investe milhões e é um clube que investe, não sei, a gente não paga as contas e é uma grande confusão. Mas é um Corinthians, pensando só dentro de campo, é um Corinthians que ganha o Campeonato Paulista. É um Corinthians que é eliminado da Sul-Americana na fase de grupos. É um Corinthians que está na semifinal do outro lado, né, para enfrentar o Cruzeiro, né, e a gente vai enfrentar o Vasco, sei lá, no final do ano, mas está bem na Copa do Brasil. Mas é um Corinthians que vem muito mal no Campeonato Brasileiro, tá? Dos últimos 8 jogos, o Corinthians no Brasileirão, ele só ganhou um jogo no Brasileiro, que é contra o Vasco em São Januário. Então, assim, é um time que não vem bem jogando no Campeonato Brasileiro, vem jogando o Campeonato Brasileiro muito ruim. Ele abre na 12ª colocação com 26 pontos. Então ele é um daqueles times que, se o Fluminense perder, né, vai perder diretamente, ele acaba ultrapassando o Fluminense. Então é um confronto direto. Falando sobre o time que vem a campo contra o Fluminense hoje, são 6 desfalques, né? Bidon, Ranieri, Carrijo, Memphis, Charles e Martinez. É um time com muitos desfalques. O destaque do time, eu acho que é o Yuri Alberto com 13 gols e o Hugo Souza, né? O Neneca, que era jogador do Flamengo, dá uma bagunçada na carreira, mas volta pro Corinthians e se acha lá. Mas o Fluminense tem que ter atenção tanto com o Garro e ter atenção com o Gui Negão também, que é um moleque da base de 18 anos, que nos últimos 5 jogos subiu o atacante e tem 4 gols. Então vive um grande momento e a gente sabe que atacante é confiança. Então a zaga que for campo hoje tem que ter muita atenção com o Yuri Alberto e com o Gui Negão, né? O moleque vem voando ali, parece ser uma promessa do futebol brasileiro. Ainda é um começo do profissional, mas o Fluminense tem que ter muita atenção, que a fase é boa. Sobre jogos históricos, né, que eu sempre escolho um jogo histórico contra o adversário para fazer aqui no pré-jogo, você que não está acostumado, vou dar trabalho pro Lucas, porque jogo antigo dá pra gente botar aqui na tela.
Se você for perguntar pro... Eu tenho 38 anos, né? Então, assim, se você nasceu nos anos 80, 90 ali, e for perguntar pro seu pai ou pra sua mãe ali um jogo histórico do Fluminense, muitos vão falar semifinal contra o Corinthians no Brasileirão de 84, no Morumbi, quase 100 mil pessoas, são 95 mil pessoas, muito torcedor do Fluminense, o Fluminense vai em peso para lá, e a gente ganha de 2-0 no Morumbi, gol, vocês estão vendo, enquanto eu tô falando, tá passando aí os lances, né? Gol do Assis de cabeça e gol do Tato ali no rebote, mas é um jogo muito histórico. Tem curiosidade, tem esse jogo completo no YouTube, tá? Se quiser assistir, para assistir na pandemia, eu assisti até com a galera do Canal 20, assistir, vale a pena assistir, tá bom? Já falei muito de Corinthians, vamos falar de como o Fluminense vem a campo hoje. Vamos falar de Fluminense, que a gente sabe um pouquinho mais, né? A escalação aqui do provável time do Fluminense que vai a campo hoje. Lembrando que o Fluminense tem o desfalque do Samuel Xavier, o Renato não pode contar com o Samuel que está machucado, mas volta Canóbio e Fuentes, que estavam suspensos contra o Santos, Nonato também, que não pôde jogar contra o Santos, por se tratar de um jogador do Santos, e também o Soteldo, que não chegou a tempo no último jogo, né, e está à disposição do Renato, mas segundo todos os números do Soteldo no Fluminense, né, acho que não é o jogo para ele entrar, a gente prefere que ele não entre, né? Vamos passar essa parte aí. Mas o provável time que vai a campo é Fábio, Guga, queria ver um Fidelis aqui, tá? Mas vamos pro provável time. Fábio, Guga, Thiago Silva ou Ignácio e Freitas. Na esquerda, René, Martinelli, Bernal, Martinelli, Hércules ou Bernal aqui, né? O Bernal pode entrar no lugar de um desses dois. Nonato ou Acosta, essa é uma dúvida. Canóbio, assim a gente espera. Kevin Serna, Germancano ou Everaldo. É um jogo que tem muitas dúvidas e vou falar dessas dúvidas desses jogadores agora, tá? Vamos de Fábio, eu vou ser repetitivo. O Fábio vive um bom momento, vive um grande ano, vive assim, um ano ótimo na carreira dele, apesar da idade. Dos últimos 3 jogos, lembrando, a gente não toma gol contra o Santos, né, no 0-0. A gente toma gol contra o Bahia naquele mole da defesa e desviando a bola no Guga, e não toma gol contra o Bahia na volta. Então, os últimos 3 jogos a gente só toma um gol. Então o Fábio vem num bom momento ali, o Fábio e a zaga, né? Na lateral direita, Guga. A gente precisa falar, Guga vem jogando ok. No último jogo dá para contar como mais um jogo decisivo que a gente precisou do Guga e ele performou. Eu não renovaria com o Guga, mas vale o comentário que o Guga não renovou e falta 3 meses para acabar o ano. Ninguém fala nada, ninguém comenta nada sobre isso. Eu quero que ano que vem seja Fidelis e Samuel Xavier, tá? Nada contra o Guga, espero que faça uma ótima partida hoje. Na zaga, vou deixar o Freitas aqui, porque assim, na loucura dele, já falei que eu discuto um pouco a titularidade dele, mas para ele não ser titular precisa dar espaço para o Ignácio, que hoje pode ser Ignácio ou Thiago Silva. Acredito que o Renato vai poupar o Thiago Silva, que tem uma viagem agora para Buenos Aires para um jogo importantíssimo de quartas de final da Sula. Então a gente deve de Ignácio, que eu espero que tenha minutagem, que jogue bem, para acabar com esse, apesar do último jogo do Freitas ter sido bom, acabar com essa titularidade absoluta do Freitas. Na esquerda, René, que fez o gol no jogo da ida, né? É o jogo do remedinho, que ele toma um remédio e faz um golaço de direita de fora da área lá em Itaquera, que hoje esteja inspirado, faça mais um gol, tá? Aqui eu vou botar uma trinca de volantes aqui, mas só 2 jogos, né? Provavelmente Martinelli e Hércules, mas a chance do Bernal começar para poupar o Martinelli e o Hércules, provavelmente o Martinelli, caso o Renato vai poupar. Espero que não precise, quero que os 2 jogos, quero ganhar os 3 pontos hoje, não acho que o Bernal é horroroso, mas acho que faz muita... Existe hoje uma diferença entre Bernal, Hércules e Martinelli. Então espero que seja Hércules e Martinelli. Porém, aqui, entre Nonato e Acosta, acho que a torcida toda, depois do último jogo, que é o Acosta, não fui contra o Nonato começar a titular. Não acho que o Nonato jogou mal, acho que o Nonato jogou com intensidade, marcou muito bem e ocupou muito bem o espaço. Mas é o jogo em casa que eu quero o Acosta jogando um pouco mais e a gente cada vez ver mais o Acosta, né? Vai lembrar que a semifinal com o Brasil daqui a 3 meses. Até lá o Acosta pode estar voando, então é uma expectativa que eu tenho, acho que vocês também, então eu queria o Acosta titular. Canóbio, que vem fazendo um grande ano, são 10 gols, 5 assistências, vem se pagando o preço caro que a gente pagou, e espero que seja ele que o Renato não invente de testar o Soteldo hoje de começo titular, tá? Então quero o Canóbio. Na esquerda, Serna, que vem de 1, 2 jogos sem ter aquele bom momento, foi para mim um dos piores em campo, se não o pior em campo contra o Bahia no jogo da classificação, e precisa de um bom jogo de novo do Serna. E não estou nem questionando a temporada, é só para a gente ter o Serna
voando, principalmente para ter motivado para ele ir para Buenos Aires, que a gente vai precisar dele lá. E na frente, provavelmente Everaldo, provavelmente Cano. Acho que Brasileirão ele vai de Germancano. Vai lembrar que nossos centroavantes nos últimos 7 jogos não fizeram gols, né? 5 o Everaldo como titular, 2 o Cano como titular. Então acho que até por merecimento é o momento do Cano ter mais oportunidade. Apesar de achar que o Everaldo não fez a partida ruim, né? Mas o centroavante precisa de gol. Então ele se movimentou bem, fez pivô bem, participa até do lance do pênalti, fazendo pivô pro Acosta, mas o centroavante tem que fazer gol. E ele não vem fazendo. Então eu acho que hoje eu ia de Germancano se tratando de brasileiro e comandando esse time Renato Gaúcho, que é inquestionável que vem fazendo um bom trabalho no Fluminense. Com todas essas oscilações, galera com raiva, tá entregando resultados. E se tá entregando resultados, eu como torcedor tô feliz, tá? Vamos falar de apostas pro jogo de hoje. Vamos falar agora do KTO, parceiro do canal Gol de Barriga e de todos os canais do Grupo Jornada. Odd boa pra partida hoje, tá? KTO tá colocando o Fluminense pagando 2,5, 2,05, né, na verdade, e o Corinthians pagando 4. É uma odd de muito valor, porque para mim o Fluminense é bastante favorito e uma odd dobrando ali o seu dinheiro, né? Eu coloquei R$10 para ganhar R$20. Então acho que vale muito a pena. Lembrando, aposte com moderação, com cuidado. Botei R$10, não vai apostar dinheiro que você não pode perder. Link tá aqui, tá? Faz o cadastro que ajuda muito a gente. Mais uma vez, aposte com responsabilidade. Hoje eu não inventei muito, não quis botar chute de ninguém, até porque eu não sei, não consigo cravar exatamente quem vai ser o titular ali. Então essa foi minha aposta para a partida de hoje. Uma aposta mais simples, tá? Para quem acompanha o pré-jogo, lá eu faço até uma múltipla ali na transmissão. Mas vou falar da transmissão agora, mais uma vez, para maior de 18 anos, tá bom, galera? Com responsabilidade, clica no link que está aqui na descrição. Árbitro de hoje, o senhor Felipe Fernandes de Lima. Você conhece esse nome? Eu não conhecia, tá? Não lembrava desse nome, mas informo que tem um árbitro de estimação e tem um árbitro que eu gosto, tá? O cara apitou 10 jogos do Fluminense, você ganhou 8 e empatou 2. Nunca apitou uma derrota do Fluminense. Esse ano ele apita o 4-1 contra a Aparecidense e o segundo jogo do Renato contra o Santos no Maracanã. O jogo do Samuel Xavier. Não tenho nada para reclamar. Felipe Fernandes de Lima é um ótimo árbitro e ponto, tá bom? Pode ser que vai mudar isso um dia, mas não vai ser hoje. Hoje ele vai apitar tudo direitinho. O jogo hoje às 9 horas. Lembrando a vocês que às 7 horas começa o pré-jogo. Estarei direto no Maracanã. Então a gente vai fazer aquele pré-jogo para deixar você no clima da partida. Para já ir 2 horas antes, você vai abrir sua cerveja ali, vai estar acompanhando da televisão quem não puder ir no Maracanã, né? Vai acompanhando a sua casa. Durante a transmissão, coloca o jogo na televisão, mas aí deixa na caixa de som, deixa no computador, deixa no celular o áudio para você acompanhar uma transmissão tricolor e depois o pós-jogo, a gente fazendo os comentários da partida, com o Zona Mista, Renato Gaúcho ali na coletiva, é tudo isso. Se a Assis quiser lá de cima, Assis que faz o gol no CM de 84, se a Assis quiser, tudo vai dar certo hoje e mais uma vitória para contra o Fluminense, para a gente ir tranquilo e calmo para Buenos Aires buscar mais uma semifinal para a temporada, tá bom? Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like, lembra disso, tá? No finalzinho do vídeo agora. Tamo junto, até a próxima, valeu.